Espero que todos estejam vendo a tela, né? Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um conceito novo, que é coenergia. Nós vamos falar aqui também de energia e comparar com coenergia. Bom, nós vamos fazer algumas definições antes, certo? Para a gente, FCMP é uma força magnética, mas é uma força magnética que vai ser transformada em energia mecânica. Então ela pode ser também chamada de força mecânica, vai ser transformada em energia mecânica. W'C para a gente vai ser coenergia, dWe vai ser energia eletromagnética, dW campo vai ser energia armazenada magnética. A gente sabe que um sistema que recebe uma energia eletromagnética, parte dele ele perde, tem perdas, né? E parte dessa energia vai ser armazenada na forma de energia magnética. Então essa diferença vai dar a energia mecânica que vai ser produzida para movimentar alguma coisa, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma parte elétrica que vai gerar, por exemplo, vai fornecer energia elétrica para o meu sistema eletromecânico. Esse meu sistema eletromecânico vai armazenar uma energia dW campo, né? E essa energia dW campo, subtraída da energia inicial elétrica, né? Tirando essa diferença, nós vamos ter uma energia mecânica que vai mover, por exemplo, essa mola, certo? Portanto, para o cálculo da energia armazenada num sistema de conversão eletromecânica, a gente vai utilizar um método que utiliza o conceito de coenergia. Aqui nós temos então a nossa força, só para relembrar, né? A nossa força magnética heredada por meio de lambda quadrado sobre 2L ou meio de indutância vezes I quadrado. Pode ser essas duas equações, né? E para sistemas lineares, né? Porque assim, nós vamos mostrar um sistema linear e um sistema não linear. E isso vai mudar a forma gráfica que a gente vai trabalhar com energia. Bom, a forma mais simples de compreender a coenergia W'CMP, tá? Para sistemas lineares, vai ser através de um artifício gráfico. Então aqui, ó, se nós estamos trabalhando com um sistema linear, a primeira coisa o gráfico que a gente vai estar analisando no eixo vertical o fluxo lambda e no eixo horizontal a corrente I. Beleza? Como nós estamos trabalhando com um sistema linear, então o limite entre as duas energias, a energia magnética e aqui a energia, a coenergia, vai ser um sistema linear. A gente está vendo aqui, ó, uma linha divide os dois praticamente com a mesma área, né, entre os dois, tá, os dois limítrofes aí, né? Então, a gente observa que o gráfico vai determinar o fluxo magnético que está no eixo vertical em função da corrente que circula pelo sistema. A coenergia ela vai ser definida por uma função de estado que depende de parâmetros de corrente, como a gente está vendo aqui, ó, no eixo horizontal, e um deslocamento linear x.
Matematicamente, a coenergia é dada por essa equação. Ó. A coenergia depende da corrente e do deslocamento, x. E ela é metade do L, né, I quadrado. Já a força magnética, ela é I quadrado sobre 2 dL dx. Essas duas equações. Se a gente fosse trabalhar, tá, com energia mais voltada para sistemas rotativos, que também são, vamos dizer assim, magneticamente lineares, então a gente vai considerar que lambda L vezes I. Então a gente define a força, a energia magnética, como uma grandeza que é meio de L I quadrado, onde L depende de θ. Tá? E o conjugado é dado por essa equaçãozinha aqui, ó. Beleza? Se o sistema for não linear, pessoal, então essas variáveis aqui, ó, permeabilidade, corrente, densidade do campo, intensidade do campo magnético, elas não podem ser verificadas, né, como variáveis proporcionais. Então essas funções não podem ser numericamente iguais. E aí a gente vai ter um comportamento aqui, ó, de gráfico diferente daquele que era triangular, né? Então você vai ter uma coenergia maior em relação à área, né, ó, em relação à energia armazenada no sistema. É como se a coenergia comesse a energia armazenada no seu sistema. Ela vai ser menor se o sistema é não linear. Então, por exemplo, um sistema que tem um comprimento de entreferro, a energia armazenada desse sistema, ela é representada pela área entre o eixo I aqui de corrente e essa curva que eu estou mostrando com o mouse aqui, né, ó, é uma curva característica lambda I. Então, embaixo desse gráfico, você tem uma área que é igual a coenergia. Então, a coenergia para esse sistema, se eu tiver essa área aqui, ela vai ser igual a esse W' de campo. Já a energia armazenada no sistema é a parte de cima, ó, essa área de cima. Beleza? Se eu somar essas duas, a energia mais a coenergia, ela vai ser igual ao fluxo concatenado magnético vezes a corrente I0 aqui do meu sistema, né? Para sistemas lineares, essas duas grandezas são iguais. Tá? Aí o gráfico vai ter uma linha mediana aqui, ó, que a gente viu lá em cima. E aí, um exemplo de dissipação de energia num sistema eletromecânico, né? Como que a gente veria essa dissipação, né, nesse sistema? Então, para o modelamento de um sistema mais próximo de um sistema real, é importante a gente considerar algumas formas de dissipação de energia dentro de um sistema de conversão eletromecânica. Então, nós vamos ter num sistema como esse aqui, por exemplo, ó, tá? Nós vamos ter uma alimentação do sistema que contém uma fonte de tensão V0, que é esse daqui, ó. O que mais que eu vou ter? Eu vou ter uma resistência interna ligada, que pertence à fonte de alimentação R, fonte de alimentação, que seria esse R aqui. O que mais que eu tenho? Uma constante elástica do elemento móvel, que é essa daqui, ó, uma mola ligada na parte eletromecânica. Eu vou ter uma constante de amortecimento B, resultante do movimento. Então, eu poderia ter um amortecedor aqui, sabe, tá, nesse nosso exemplo. Uma massa do elemento móvel. Então, se o elemento móvel for esse pequenininho aqui, ó, então ele teria uma massa. E uma força externa de excitação F0, que está aqui, ó. Então ela excita esse sistema. Então, definindo esse nosso sistema geometricamente, né, mostrando as grandezas que ele contém, como que seria as equações. Então nós vamos ter essas equações, ó.
a força que excita o nosso modelo aqui nessa parte da mola, ela vai ser igual à força de movimento da massa, a força de amortecimento do sistema, se ele tiver um amortecedor, a força da mola, certo? Essa parte aqui é a energia de movimento, né? E uma força relacionada à parte eletromagnética. Ok? Então, essa seria a equação que move esse sistema aqui. E onde estão as forças dissipativas, né? Aqui, por exemplo, seria uma de amortecimento, certo? Essa seria uma outra equação que relaciona a tensão com a corrente e a indutância do nosso sistema. Beleza? Beleza. Então, com esse exemplo que a gente tem aqui, ó, nós vamos melhorar a imagem agora. Nós vamos desenhar um projetinho um pouco mais fiel à realidade, né? Como esse aqui. Então você tem aqui um material ferromagnético, só que ele abre em dois entreferros aqui, ó. Conforme eu desloco essa parte que pode ser movida, né? Ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Tá? Se ela for para a direita, né, que seria mais próximo à parede, ele vai ter, por exemplo, uma posição inicial x1. Se ele se deslocar para a esquerda, mais próximo aqui, ele vai ter uma posição x2. E aí, vai gerar um espaço aqui, que é o espaço de entreferro, que é o G. A corrente que passa aqui gera um campo magnético, um fluxo magnético, né, no sistema. Beleza? Tem uma tensão V aqui. Ok? E aqui nós temos uma mola que faz com que esse bloquinho, que pode ser movido para a direita ou para a esquerda, tenha uma força de mola aqui. Bom, nós vamos considerar que a corrente aplicada ali nesse sistema ela é constante. O ponto de equilíbrio do sistema vai ser B. Tá? Então, como que eu faria a leitura do funcionamento desse sistema em função de um gráfico de fluxo por corrente? Então, assim, ó, eu teria duas curvas. Uma curva que é para a posição 1, a mola poderia estar mais apertada, então aqui, por exemplo. Tá? E a outra para a posição 2, a mola poderia estar mais para a esquerda. Se a mola estiver mais para a esquerda, o entreferro tem um valor menor. Beleza. Eu sei que a energia eletromagnética que é gerada para esse sistema, ela vai ser uma área, uma soma de uma área, tá, de lambda 1 até lambda 2, aqui, ó, lambda 1 até lambda 2. Tá? Então, a nossa área A, B, C e D, essa área aqui, vai ser o valor dela vai ser correspondente ao valor da energia eletromagnética que é fornecida ao meu sistema. Esse sistema aqui. Tá? Então, seria uma energia correspondente ao fornecido ao sistema, né? A energia que é armazenada inicialmente, a gente pode ver isso aqui, né, pela área 0 a D. Então, 0 a D é toda essa área aqui, ó. É a energia armazenada inicial. A energia armazenada final é 0 B C. 0 B C. Então, essa energia aqui. Então, a diferença entre as duas áreas vai dar essa área rachurada.
A energia é armazenada no sistema, depois de fornecida essa energia eletromagnética ao sistema, você armazena uma quantidade de energia nela. Essa energia armazenada é dada pela diferença entre 0B, C, essa parte cinza escura, menos a área 0A e D, essa outra área inteira aqui, né? Beleza? Então, a variação da energia mecânica é a diferença das duas, pessoal. A energia fornecida eletromecânica menos a energia de campo aqui, tá? Então, essa é a energia mecânica. Só que, considerando que o movimento, né, ocorre sob condições de corrente constante, o trabalho mecânico é representado pela área OAB, essa área rachurada, e equivale a um aumento na coenergia. Então, a energia mecânica, pessoal, armazenada, fornecida, né, pelo sistema, depois de ser armazenada, é igual a um aumento o valor da coenergia, que é dW' campo, tá? Esse é o aumento da coenergia. Ela também é dada por Fm dx, e no final Fm é igual a derivada em relação a x da coenergia, com I constante. Eu acharia o valor de Fm. Então a variação dessa coenergia para a gente produz uma força mecânica. E aí, exercício. Então, ó, a gente tem o mesmo sistema lá que a gente viu, tá? Uma relação lambda I, que é fornecida para a gente, então I é igual a lambda G 009 ao quadrado. Então, esse é o valor da corrente que passa na espira. Então, a corrente depende de lambda e do G aqui, ó, dessa distância. Lambda vale 009 e raiz quadrada, né, sobre G. E o intervalo da corrente é de 0 a 4, né, e o intervalo do interferro é de 3 a 10. Para uma corrente de 3 amperes e um interferro de 5 centímetros, encontre a força mecânica sobre a parte móvel, usando a energia e a coenergia do campo. O sistema é o mesmo que a gente explicou agora há pouco, tá? Então, a coenergia, como é que eu acho? A coenergia é W' campo. Ela é dada por integral de 0 a I, lambda DI. Só que lambda, a gente sabe quem é. É isso aqui, ó. Então, no lugar de lambda aqui, coloco todo aquele termo. Integro isso daqui em relação a I, tá? Fica isso aqui, ó. E guardo esse valor em energia, que é joules. A força é dada por a derivada da coenergia. Então, eu pego isso daqui e derivo em relação a G. Derivei. Deu isso daqui, ó. Beleza? Aí, o que eu faço? Vou substituir os valores, né? De corrente e G. Então, eu tenho aqui a corrente, ó. Coloco o valor aqui. 3 amperes e 5 centímetros aqui, ó. Substituindo, eu vou chegar aqui a força M é menos 124,7 newtons. Beleza? Se eu usar a energia, pessoal, a energia vale a integral de 0 a lambda, substituo corrente aqui, dá esse valor. A força M é dada menos dW campo dG, derivo, chegou nisso daqui. Substituo G por 5 e lambda por 3, né? Vou chegar aqui a Fm menos 124, mas deu igual. Olha aqui, deu igual. Estão vendo? O que acontece? Isso aqui cai nisso daqui, né? Ó. Cadê aqui? Só
eu mostrar onde está isso aqui. Aqui, ó. O nosso sistema linear, ele é linear. Então a energia, a coenergia vai ser igual à energia de campo. Como os dois são iguais, então tanto faz eu calcular por esse lado ou pelo outro. Tá? Por isso que isso aqui, ó, os dois valores aqui deram iguais. Beleza? Beleza, vamos fazer agora alguns exercícios resolvidos. Esses exercícios, eles estão na... Exercícios, né, que eu vou resolver aqui. Eles estão lá no livro, tá, pessoal? Nós vamos fazer quase todos, vai faltar um exercício só. Beleza? Vamos lá. Então, ó, um circuito de conversão eletromecânica de energia pode ser apresentado de forma muito complexa, com a presença de muitos elementos que determinam a força mecânica resultante produzida pelo campo magnético nesse sistema. Também em função do fluxo magnético e do deslocamento mecânico ocasionado por essa força. Num sistema de conversão de energia elétrica em energia mecânica, um dispositivo móvel é deslocado até seu ponto de deslocamento máximo. Considerando que a corrente que passa pelo circuito é de 6 amperes e que a indutância do enrolamento presente nesse sistema é de 0,5 Henry, qual que é a força mecânica? Aí a gente tem 5 alternativas aqui, ó. Tá? Como é que a gente faria para resolver esse problema? Então nós temos corrente, tá? E temos aqui valor 0,5 H. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Para achar a força, pessoal, a força mecânica aí, no caso a força eletromagnética que é convertida em mecânica, mas no fundo ela acaba sendo a força mecânica do sistema. Ela é dada por I quadrado sobre 2 dL dx. O I quadrado, nós temos a corrente, né? A corrente vale 6 amperes. Tá? Então a corrente nós temos, aqui colocamos a corrente. Qual que é a indutância? A indutância vale 0,5 Henry. 0,5 H. Então 6 quadrado, 36 vezes 0,5, dividido por 2 dá 9 newtons. Tá, então a força mecânica, que é resultante da interação de um campo elétrico excitado por um enrolamento de espiras, que por sua vez é alimentado por uma fonte de tensão e corrente, pode ser calculada através da relação entre o quadrado, né, aqui, ó, da corrente, que passa pelo seu enrolamento, e pela indutância característica da bobina. Então a primeira alternativa E. Ok? As outras alternativas que se aproximaria aqui era D, né? Mas também não tem o valor. Exercício 2. Exercício 2. Alguns dos cálculos realizados para circuitos magnéticos podem ser feitos através de artifícios teóricos que funcionam como ferramenta para facilitar o nosso modelamento matemático, como o enrolamento fictício em um sistema com ímãs permanentes. O artifício para resolução de cálculos complexos com o auxílio de um MATLAB, ou ainda como um terceiro artifício matemático, para cálculo da energia armazenada em um sistema de conversão eletromecânica, denominado como coenergia. Considerando a relação entre energia e coenergia para um sistema linear, determine o fluxo magnético para um sistema com indutância de 100 mH e uma força magnética de 0,2 newtons. Para resolver esse problema, pessoal, nós vamos ter que determinar o valor de lambda, que é o fluxo magnético concatenado. Ele é dado na equação aqui como raiz quadrada da indutância vezes 2 vezes a força de campo aqui. Certo? Nós temos a indutância? Temos. É 100 mH. E a força, no caso aqui de campo, é a magnética, que é 0,2 newtons. Então é só substituir e ver quanto que vai dar o valor da raiz, né?
Então tá aqui, ó. Temos aqui o L é 0,1 vezes 2 vezes a força magnética, né, que é 0,2. Isso aqui vai dar igual a 0,2 Weber. Isso aqui, 0,2 Weber, é a letra B. Ok? Alternativa B de bola. Vamos para o terceiro problema. Para um modelamento de um sistema mais próximo de um sistema real, é importante considerarmos algumas formas de dissipação de energia em um sistema de conversão eletromecânica, onde, além do dispositivo referente à conversão em si, existem outros componentes básicos, tá, que podem compor o sistema. Considerando que todo sistema de conversão eletromecânica possui uma fonte de alimentação, um circuito converso, em que a energia fornecida pela fonte é dissipada e uma saída onde parte dessa energia é aproveitada em forma de movimento. Considerando o circuito de alimentação de um sistema de conversão eletromecânica de energia, com uma tensão de entrada de 127 volts, uma indutância de 38,5 N e resistência 50 ohms, podemos considerar a corrente de alimentação desse circuito como sendo, aí aqui nós vamos assinalar uma das alternativas, né? Então, qual que seria a tensão aqui? Nós vamos usar essa equação, tá? Temos a tensão de entrada, nós temos a tensão de entrada, temos uma resistência e uma indutância. Vamos ver aqui, então, como que ficaria, né? A corrente, pessoal, é o que a gente precisa encontrar, né? Certo? A corrente de alimentação. Então, a corrente vai ficar a tensão V0 dividido por R mais 2L. A tensão é 127 volts. Está aqui, ó. A resistência nós temos que é 50 ohms e a indutância é 38,5. Então, colocando os valores aqui, vou chegar que a corrente é 1 ampere. A alternativa que corresponde a isso, né, é a alternativa A, 1 ampere. Beleza? Beleza, vamos para esse outro exercício aqui. Então, o sentido de uma força magnética F, de uma partícula de carga Q, em função da densidade do fluxo magnético B e do campo elétrico E, presente no circuito, pode ser determinado pela regra da mão direita. Um dos principais conceitos já estudados nas disciplinas de física. Essa relação pode ser representada como mostra a equação abaixo. Tá? Então, nós temos aqui a relação entre força, carga, né, e campo elétrico. Para sistemas que não apresentam os componentes do campo magnético, ou seja, B igual a zero. Então, se você considerar que o campo é nulo, você vai ter uma equação correspondente, onde só é possível se detectar o campo elétrico em um sistema, ou seja, o campo magnético é considerado nulo. A força eletromagnética pode ser, então, definida como... Aí nós vamos assinalar uma das alternativas. Bom, pessoal, a gente sabe que a força magnética é definida pela relação entre a carga e a energia armazenada no campo elétrico de um sistema. Se a gente desconsiderar a presença do campo magnético, tá, dessa forma, como nem a carga nem o campo elétrico são grandezas crescentes ao longo do tempo, não faz sentido que a equação possua um fator multiplicativo em ambos os parâmetros. Então, a alternativa B seria correta, né? A força é proporcional ao campo eletromagnético. Campo elétrico, perdão. Alternativa B. Um outro exercício aqui, pessoal. Acho que esse aqui para... Tá. Então, a equação que determina a força eletromagnética FV em função da densidade de carga ρ
presente em um sistema magnético do campo magnético B e do campo elétrico E pode ser determinada por essa equação, sendo V a velocidade da partícula relativa no campo magnético. De forma análoga, a densidade de força, podemos calcular também a densidade de corrente J de um circuito magnético, determinada por J igual a ρV. Considerando um sistema puramente magnético, em que a força magnética, em função da densidade de carga do campo magnético e da velocidade relativa de uma partícula, e a densidade de corrente também depende da densidade de carga e da velocidade relativa de uma partícula, podemos assumir que existe uma relação entre a força magnética e a densidade de corrente. Dessa forma, podemos representar a força magnética em função da densidade de corrente como sendo. Então, pessoal, a gente tem aqui a nossa força FV, ela é dada por essa equação. E a gente sabe que a densidade aqui de corrente é ρ vezes V. Então, o que eu posso fazer? Primeiro eu multiplico os ρs aqui, né, por cada termo, ficando assim. Só que a gente sabe que o campo elétrico é nulo, tá? Pois o sistema ele disse que é puramente magnético. Então isso aqui, fica igual a zero. Então eu vou ficar só com essa parte. Tá? Aí multiplicando ρ vezes V aqui, né? O que eu vou ficar? Vou ficar com J. J, produto vetorial, B. Então essa daqui é a nossa resposta, né? Que é a letra FV, a letra B de bola. Essa daqui, B de bola. Ok? E o nosso, acho que tem o nosso penúltimo exercício, tá? Algumas variáveis, elas não são relevantes para a elaboração do modelo matemático de um circuito gerador de energia, como o atrito entre os mancais de sustentação de um eixo, né? Dessa forma, podemos descrever a potência elétrica, PL, né, na entrada do sistema como sendo a relação entre a tensão E e a corrente I aplicada aos terminais elétricos. A potência elétrica é dada por eletromecânica, é dada por E vezes I. E a potência de saída, que é de natureza mecânica, é descrita como uma relação entre a força proveniente do campo magnético e a velocidade instantânea para o dispositivo mecânico. Então, a potência mecânica é essa força aqui, mecânica, dx dt. Sendo que a variação na energia armazenada no campo, essa daqui, é uma relação entre a potência elétrica e a potência de saída do sistema, dado por essa equação aqui. Então, considere que o estímulo elétrico para esse sistema é constante e a posição x é variante em função do tempo. A gente afirma que, para esse sistema, que a potência do campo para esse sistema pode ser determinada por qual equação? Bom, pessoal, a potência que é a potência de saída é de natureza mecânica, então ela é escrita dessa forma. E quando a gente torna essa variável, essa posição variante no tempo, né, e sabendo que a alimentação do sistema ela é constante, então o sistema possui uma entrada que é não variável no tempo, e esse termo EI da equação fica constante, o que não acontece com a resultante final do sistema, e portanto o WCPM será variante no tempo. Então isso daqui vai ficar igual a EI menos F CMP dx dt. E a equação, a resposta, né, seria a alternativa E. Beleza? Vamos ver se aqui agora. Circuitos magnéticos têm a propriedade de armazenar
energia. De forma que a energia acumulada, WCMP, no campo magnético é diretamente proporcional ao fluxo magnético presente no circuito, em função da distância x, né, que representa o deslocamento do elemento móvel do circuito, decorrente da atuação do campo magnético nesse dispositivo. Considere um sistema magnético que atua em um dispositivo móvel, excitado por um fluxo magnético lambda de 50 Weber, criado por uma espira de indutância L igual a 10 Henry. Calcule a corrente no sistema. Então, para calcular a corrente, a gente pode usar essas equações aqui, pessoal. Se eu tenho lambda, por exemplo, tenho lambda aqui. Tenho L. E aí eu descubro quem é o W. Tenho o W, eu jogo ele aqui. Tenho a indutância, calculo o I. Então vamos lá. Então isso aqui, ó, é a quantidade de energia, tá? Uma quantidade de energia ECMP. Só que essas daqui são diferentes, né? Porque uma você tem corrente, a outra não, né? Então o que eu posso fazer? Eu pego aqui, começo com essa equação, a número 1. Aí substituo eu posso, por exemplo, substituir o que ele fez aqui, meio lambda quadrado L, meio L quadrado. As duas são iguais, beleza. Só substituir aqui isso aqui, o WCPM, desse lado da equação e tirar o valor da corrente, né? Tá? Põe isso daqui aqui desse lado, tira o valor da corrente. E a corrente vai ser lambda sobre L. Lambda eu tenho, que é 50, e o L eu tenho, que é 10. Vai dar 5 amperes. Tá? Então, pego esse valor aqui, ó, da equação, esse lado da equação, coloco desse lado, fica uma igualdade, que nem está aqui, ó. Cancelo o meio com o meio, fica um L ao quadrado, né? E um lambda do outro lado ao quadrado. Aí eu extraio a raiz, corto aqui 2 com 2, extraio a raiz, L, lambda sobre L igual a I. Aí dá para fazer a continha. Tá? Então é só substituir esse lado da equação aqui e tiro o valor da corrente, que é 5 amperes, letrinha I. E o último exercício, pessoal. Então, circuitos com ímãs permanentes funcionam de maneira ligeiramente diferente dos circuitos excitados por um ou mais enrolamentos de espiras, pois esse tipo de circuito não depende de uma corrente elétrica que flui pelo enrolamento. Porém, é uma boa prática utilizar um artifício matemático para descrever a equação que determina a energia armazenada em um sistema excitado por ímã permanente. Esse artifício matemático consiste em considerar o ímã um enrolamento de espiras fictício, atuando em série a um ímã permanente, de forma que a corrente de excitação no sistema passa a ser a corrente que passa pelo enrolamento fictício. Calcule a densidade do fluxo magnético, esse B aqui, ó, que ele quer, para um circuito excitado com um ímã permanente, onde foi verificada a intensidade do campo magnético H. Então, um H a gente tem. E a coercitividade, ou intensidade do campo magnético fictício, HC, ele deu, ó, esse H aqui, ó. Em um sistema em que a permeabilidade de recuo é 6 vezes 10 a menos 3. Então, o que ele vai usar, né, pessoal? Ó, então, o fluxo externo, esse φ produzido pelo conjunto magnético, atua nesse circuito em função da área A da seção do material, da densidade do fluxo magnético, e por consequência são determinados em um sistema de excitação por ímãs permanentes em função da permeabilidade μr e a intensidade do campo magnético H. Aí tem essa equação, tá? O que nós precisamos determinar é o valor de B. Então eu faço o que? Eu isolo esse
P aqui na equação. Dos dois lados você pode perceber que você tem uma área, né? Área aqui, área aqui. Então você acaba cancelando as áreas, ficando só com essa equação, ó. Aí fica fácil, né, pessoal? Você tem o μr aqui, que vale 6 vezes 10 a menos 3. O H é 0,5 e o H'(C) 0,2. Colocando, fazendo as contas, dá 1,8 vezes 10 a menos 3 Tesla. Esse é o valor do campo, da densidade do campo magnético, que é a alternativa A. Essa daqui, ó. Aqui vocês vão ver que aqui ele deu HC, aqui é H'(C), tá, pessoal? Ó, tem que ser H' aqui para substituir. E aqui H é HM, certo? Para substituir aqui na equação. Com isso a gente finaliza os exercícios, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, só para fazer um resumo aí do que a gente viu, tá? Resumo aí do que a gente viu, vou voltar lá no começo. A primeira coisa que a gente viu aqui foi dar um nome para a energia eletromagnética que é armazenada, a energia magnética que é armazenada num sistema eletromecânico, que é WCMP. E aí nós escrevemos ela, tá? Inclusive aqui, ó, isso aqui tá confuso no livro de vocês, tá? Isso aqui seria correspondente à energia magnética, beleza? E aí nós escrevemos esse DWCMP em função dessas grandezas. E aí nós fomos tirando as equações de corrente, força de campo, aqui, ó, força mecânica produzida pelo campo magnético, essa daqui, ó, o campo magnético produz essa força mecânica. Ok, tiramos as equações. Aí nós propusemos um modelo para indutância, para um sistema eletromecânico, tá? Nós propusemos um modelo que ele é um polinômio. Vimos umas equações para rotor e estator. Comparamos equações de energia para rotores e sistemas lineares eletromecânicos. Equações de conjugado, mostramos, tal. E aí nós fizemos uma aproximação de curvas de indutância por distância, né, num sistema eletromecânico, utilizando o MATLAB. Então a gente viu uma coisa simples aí, tá? Um programinha simples para fazer essas curvas, né? E aí a gente entrou com o conceito de coenergia, certo? Para a gente vai ser um W'(CMP, e a gente pode visualizar melhor o que é a coenergia como sendo uma área de um gráfico de lambda por corrente. Aí nós vimos aqui a equação da coenergia, para angulações também, para sistemas não lineares, como que seria a área aqui do gráfico da coenergia, né? Nós vimos como que a energia se relaciona com a coenergia. Para sistema linear os dois são iguais, nós vimos isso. Vimos quais são os problemas que acontecem quando o sistema leva em conta a parte do sistema real, que são perdas, né? Perdas por atrito, perdas por amortecimento, perdas por parte mecânica, né? No caso aqui da mola, deformação. Como que seria a equação para um sistema eletromecânico como esse, levando em consideração perdas de amortecimento, por exemplo? Aí fizemos um exercício aqui para aplicação
de energia e de coenergia. E aí nós fizemos uma outra série de exercícios, tá, pessoal? Aí uma observação que eu deixo para vocês é que todos os exercícios da unidade 2, exceto um só que não foi feito, tá? Os outros todos estão feitos aqui. Então vocês vão ver a resposta aqui, tá? Então primeiro faço os exercícios da aula lá no livro, se vocês tiverem tempo, né? Depois podem conferir aqui o valor das respostas aqui nesse vídeo, tá? Ok? Acho que é isso, então, pessoal. Nós terminamos aqui a unidade 2. Tá? Terminamos aí a unidade 2. E na semana que vem a gente começa a unidade 3. Ok? Lembrando que eu vou mandar esse material para vocês pelo WhatsApp, tá? E o vídeo também para vocês acessarem. E acho que é isso, então. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Nós terminamos a unidade e até a próxima aula, na segunda-feira que vem. E boa noite a todos.